Pessoal, nós estamos entrando de novo aí, né, pelo Amigos do Caminho. Lembrando aí que estava fora do ar, então nós entramos de novo para poder reiniciar o vídeo, né, porque estava travando para muita gente. E eu acho que agora vai funcionar melhor. Vocês me dão um sinalzinho, tá, gente? Se estiver passando bem, se tá dando para vocês verem. Porque aí eu sei. Aí, amigo, tudo bem? Agora melhorou, gente? Tá melhor? Então tá, manda um sinalzinho aí pra gente se travar de novo, tá bom? Boa noite a todos que chegam. Então a gente está no capítulo 4 do livro Nosso Lar, né? Só pra gente fazer um retrospecto aí, né? Então o André Luiz ele já está lá na colônia espiritual, é o primeiro dia do André Luiz no Nosso Lar, né? Depois daquele momento de resgate, daquele momento todo que ele passou ali junto com os amigos espirituais, né? Toda aquela situação, né, sofrida lá que ele passou. E aí, né, o capítulo ele tem por nome O Médico Espiritual. O nome desse capítulo, né, que vai ser a consulta do André Luiz com um médico no mundo espiritual. Logo ele, né, que era médico também. Né, nós vamos ser apresentados nesse capítulo para o Dr. Henrique de Luna. Né, lembrando que os nomes aqui, inclusive dos espíritos que aparecem na obra, né, são nomes, vamos dizer assim, fictícios para evitar, né, identificações. Apesar de que, né, se existiu um Dr. Henrique de Luna, pode ser que ele foi médico há 1000 anos atrás, então ninguém vai ter registro dele. Né? Então, mas normalmente são nomes que são colocados ali exatamente para poderem ser modificados, tá certo? E aí começa assim, ó. No dia imediato, após reparador e profundo sono, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava a janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam-me o íntimo. Então, André Luiz, né, naquela manhã, né, do primeiro dia dele no Nosso Lar, né, ele fala que, né, o surpreende, né, o espetáculo da luz do sol, né, porque ele estava numa região, né, trevosa, né, ele estava numa região de névoa, de nevoeiro extenso, agora estava num lugar iluminado, né, belo. E a energia da renovação. Essa energia que o André Luiz sente é bem interessante, né? Eu queria que vocês prestassem atenção aqui, porque esse estado aqui o André Luiz não vai manter durante todo o dia. Ele recebe como que essa vibração, essa energia, né? Mas à medida que o dia dele vai passando, ele meio que regride a um estado não tão bom quanto o que ele tem aqui. Por quê? Porque o ambiente do Nosso Lar, de uma colônia espiritual como o Nosso Lar, é um ambiente que é influência passiva no bem. Né? Então imagine o seguinte, né? A energia do Nosso Lar, né? Se você ficar parado e não fizer nada, ela te empurra para cima, ela te joga para as boas vibrações. Né? A energia do Nosso Lar, ela é vamos dizer assim, é um vento soprando favorável para o nosso caminho evolutivo. Mas se o espírito não quiser utilizar aquela energia, o que vai acontecer? Né? Aquilo não vai surtir muito efeito. Energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações paravam-me a mente. Mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito, longe de qualquer interpelação. Então o André Luiz ele fala que ele estava tão feliz, né? Mas a única coisa que faltava para ele é o quê? O objeto de apego dele, que é a família. Vamos lembrar que o laço que o André Luiz tinha com a família era um laço meio doentio. Né? A família, na verdade, compunha o quadro perfeito da vida que ele tinha criado para ele. Né? Na verdade, ele não estava com tanta saudade da família enquanto indivíduo, e sim a da família enquanto estrutura na qual ele era o rei, ali sentado no seu trono ali, e a família em torno dele. Né? E ele continua a falar, quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e luz, mas não o consegui. E concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornara-me impossível deixar o leito. Ou seja, o André Luiz ele não tinha mobilidade ali. Né? E isso acontece com os espíritos, muitos espíritos como ele, que estão em situação de convalescência espiritual, por quê? Para os espíritos não fugirem. Algumas entidades, né, que estão no mesmo quadro do André Luiz, muitas vezes fogem das colônias espirituais para voltar para o umbral, ou para vir para o plano físico, né, por causa de problemas que eles acham que a família tem, né, e esses espíritos eles fogem, né, do tratamento, eles fogem da ajuda da espiritualidade superior
para poder retornar ou as regiões inferiores de onde eles vieram no umbral, né, porque são atraídos por lá, ou para o mundo físico. Né? Então o André Luiz, você vê que a primeira coisa que ele pensa é o que? A família dele. Se ele tivesse condições de se movimentar ali, o ato dele pensar naquilo ia levar ele para a casa dele de volta. Né? Então a espiritualidade estava contendo o André Luiz ali. Ó. Fica aí, meu filho. Porque não é hora de você visitar a família, não. A família ficou no plano físico. Né? Então continua. Não voltara a mim das surpresas consecutivas quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio acompanhado por simpático desconhecido. Mal sabia ele, né? Então o André Luiz, né, na hora que ele está lá pensando na vida, naquela coisa toda, né, ele vê o ministro Clarencio, né, que era o companheiro espiritual que tinha resgatado ele, né, lembra do capítulo anterior. E esse companheiro, né, estava acompanhado de uma outra personagem, né, que o André Luiz falou, mas que é esse cara? É um cara simpático, né, legal, tem uma vibração boa, né? Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral e acorreu ao enfermeiro prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me ao companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Né? Na lata. Né? Então, o amigo espiritual, né, chega junto com o André Luiz, né, e com o Clarencio, né, o André Luiz estava lá deitado, chega um espírito, que é um médico do plano espiritual, e ele já bate o olho no André Luiz e já faz a anamnese dele lá. Né? Fala assim, ó, é lamentável que tenha vindo pelo suicídio. Né? Falou com ele o que ele não queria ouvir. Né? Falou com o André Luiz aquilo que ele não desejava escutar. Né? Você quer dar um oi pro pessoal? Dá um oi. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Agora vai lá. Mas quem é um médico do plano espiritual? Ele chama... Esse tem muitos médicos do plano espiritual. Esse aqui chama Henrique de Luna. Tem o Lucas também, ele também é médico. Sabia disso, né? Não. Você não sabia que o Lucas é médico, não? Não. Ele já cuidou de você. Tá bom. Então tá, né? Agora você sabe. Né? Igual tem muitos médicos aqui também. Mas assim, então o Henrique de Luna, né, chega lá e começa a analisar, né, o André Luiz junto com o Clarencio. Enquanto o Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Né? Então o André Luiz ficou danado com o comentário do Henrique de Luna. Né? O André Luiz ficou lá, né? Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos da sombra. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Né? Então o André Luiz, mesmo que ele estava grato lá, ele falou, pega aí, né? Pega aí que o negócio não é por aí não, cresceu muito, né? Ó, creio haja engano, asseverei melindre, né? Melindre é um trem horrível, né? Meu regresso ao mundo do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Tipo assim, André, não suicidei, não, lutei, né? Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Então, ele falou assim, você teve uma oclusão. Mas por que você teve isso? Né? Talvez um amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Olha só que interessante, né? Então o Henrique de Luna fala para ele, né, e que o André Luiz, né, se ele observasse, ele ia perceber que o corpo espiritual dele é o retrato daquilo que ele é. O nosso corpo espiritual é o reflexo do que nós somos. Então, um médico do mundo espiritual, quando ele olha pra gente, ele vai ver o reflexo das nossas ações, das nossas escolhas. Ou seja, toda aquela situação que o André Luiz passou estava radicada nas escolhas do próprio André Luiz. Ele não era uma vítima indefesa da doença. Ele era alguém que provocou uma determinada situação. Olha só. Inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou.
A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Ou seja, o que o Henrique de Luna falou para ele, ó, parte da doença que você tem é fruto do desequilíbrio sexual. Né? A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Ele falou assim, ó, você estava com a doença, se você tivesse mais equilíbrio, né, mais fraternidade na sua vida, não teria chegado nesse ponto, não. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, né? Ou seja, o André Luiz era um cara nervosinho e sempre, né, taciturno, sempre fechado, sempre, né, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Então o André Luiz, o que acontecia com ele? Ele gerava nas pessoas um mal-estar na convivência. E essas vibrações impactavam no corpo dele. Por quê? Porque ele é uma pessoa, de certa forma, desagradável. No sentido, assim, a vibração que ele passava para as pessoas não era uma coisa boa, ele não estava nem aí para isso, né? E aí aquilo impactou nele. Olha só. Nunca imaginou que a cólera fosse um manancial de forças negativas para nós mesmos? Ou seja, o André Luiz gerava muita raiva nos outros. Muita gente passava raiva com ele, ficava com raiva dele, né? Talvez funcionários, familiares, pacientes, colegas de trabalho, né? Ele fazia aquelas pessoas sentirem raiva dele. Toda aquela vibração, né, gerava um manancial de forças negativas que o envolviam. Né? Isso é interessante para a gente pensar na gente. Né? Que tipo de vibração nós estamos criando à nossa volta? Através das nossas ações, das nossas escolhas, das nossas palavras, das nossas atitudes. A ausência do autodomínio, a inadvertência no trato com os seus semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir. Olha só, né? Falta de autodomínio, ou seja, não tinha controle nenhum, né? Inadvertência no trato com seus semelhantes, ou seja, ele era uma pessoa que não dava bem com os outros, tratava os outros mal, né? Aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, ou seja, como ele não ligava para ninguém, o que ele falava, deixava de falar, a opinião dos outros para ele nada era a mesma coisa. Então ele ofendia as pessoas e nem percebia que ofendeu. Né? Porque se percebesse, talvez pudesse até pedir desculpa, né? Quando a gente erra, a gente, né? Desculpa aí, falei bobagem, né? Ele nem percebia. Por quê? Porque ele estava tão preso no mundo íntimo dele, né? Onde ele era o sol e tudo mais dentro de si, né? Ele era a única coisa que importava para si mesmo, que ele não percebia. Conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Ou seja, a estrutura mental do André Luiz, o ambiente que ele criou para si mesmo através das próprias atitudes, agravaram o estado de saúde dele de maneira profunda. Agravaram o estado de saúde dele demais. Por quê? Porque não é aquela questão que a gente fala, né? Os bons espíritos, né? A gente quer reconhecer um bom espírito, né? Ou um espírito virtuoso, quando está encarnado, né? Um bom espírito, ele é muito menos aparência e muito mais vibração. Né? Porque os bons espíritos, eles nos inspiram a sermos pessoas melhores. Né? Quando a gente está próximo de um bom espírito, você se sente bem, se sente acolhido, você se sente abraçado, compreendido, você se sente valorizado, né? E você se sente o quê? Inspirado a ser melhor. Então se você fala assim, fulano de tal, que tipo de espírito que ele é? Veja a vibração e a energia que ele gera na maioria das pessoas. Né? Espíritos polêmicos, espíritos difíceis de lidar, de trato complicado, pessoas desagradáveis, né? Vão gerar em torno de si ondas espirituais negativas que vão, né, impactar sobre até a saúde física do companheiro, como aconteceu com o André Luiz. E ele nem percebeu, de tão perdido que ele estava dentro de si. Né? Depois de longa pausa, em que me analisava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos com um menosprezo terrível às dádivas sagradas? Então o que ele está falando? Olha o seu fígado, olha o seu rim, como é que está. Né? E o André Luiz não tinha um agravante, ele era médico. Ele sabia que aquelas práticas que ele tinha, no sentido da alimentação principalmente, que ele vai falar aqui, impactavam no organismo, ele era bobo, ele não era uma pessoa ignorante. Né?
Singular desapontamento invadira meu coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando preciosos patrimônios da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Olha só o que o médico está falando para o André Luiz. Né? O André Luiz ele reencarnou com uma tarefa que foi confiada a ele pelos maiores da espiritualidade superior. E ele não deu conta. Apesar de ter feito muito, né, do ponto de vista espiritual, ele fez muito pouco. Ele perdeu a oportunidade dele e transformou aquilo que devia ser um serviço constante e pleno em algo que o Henrique Júnior faz meras tentativas. Você tentou ali alguma coisa ali, mas não foi para frente. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação, bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Isso é muito interessante para o momento que nós estamos vivendo hoje. Né? A saúde, a nossa saúde, ela é constituída de ações aparentemente sem importância. E todas as ações, né, têm uma consequência. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, suicídio é incontestável. Ou seja, o médico, né, vendo que o André Luiz não aceitava a própria condição, o que ele fez? Ele esmiuçou toda a situação pela qual o André Luiz viveu e por que aquilo era considerado suicídio. Ou seja, ele explicou para o André Luiz por que ele era suicida. Ele falou assim: você não é suicida? Não, então vamos olhar aqui. Isso. Por isso você é suicida. Né? Meditei nos problemas do caminho humano, dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. O André Luiz falando, né? Na vida, consegui ajustar numerosas máscaras no rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor no outro tempo que me seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como fatos sem maior significação. Né? Boa noite, bem-vinda, minha irmã. Né? Então, o que acontece? O André Luiz ele fala assim: eu não prestava atenção. E nós também não prestamos. Né? Talvez a grande lição do André Luiz seja abrir os nossos olhos para a nossa percepção de encarnados aqui. Porque muitas vezes nós passamos e agimos, né, em determinadas situações que vão parecer inofensivas, mas que estão ali gota a gota, interferindo na nossa caminhada evolutiva, interferindo na nossa jornada espiritual. Né? Aliás, não poderia supor, né? Aí continua aqui, ó. Conceituar até ali os erros humanos segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. O que ele está falando ali? Para ele, crime era matar e roubar. Era matar, roubar, estuprar, fazer coisas assim. De resto, tudo era natural. Fazer o que eu quiser aqui, tratar os outros mal, né? Ser uma pessoa difícil de convívio, né? Encher a cara de tóxico, de bebida, né? Me desequilibrar no campo do sexo, normal, né? Crime é matar os outros, é roubar, né? Ele não entendia, né? Mas o que acontece com o André Luiz aqui, Fran? É que o André Luiz ele exagerou o extremo do extremo, né? Ou seja, ele não ligava para nada. E faltava ao André Luiz algumas coisas que nós podemos ter hoje, que é, por exemplo, trabalho no bem, o esforço da melhora, né? A tentativa da gente ser pessoas melhores, que, conforme o Henrique de Luna falou para ele ali, seriam fatores que iam modificar. Né? Por mais que ele tivesse algumas dificuldades, se ele tivesse criado uma alga em torno dele de amor e de carinho, aquilo ia impactar muito menos nele. Né? E o André Luiz ele não teve esse cuidado. Na verdade, ao mesmo tempo que ele não cuidou de si, muito pelo contrário, ele ainda fez questão de criar em torno dele uma aura de mal visto, uma aura negativa ao extremo, né? Porque ele não ligava, né? Não estava nem aí. Né? Vamos lá, continuando. Deparava-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. O André Luiz
né? Viu que o negócio agora já não era daquele jeito, né? O negócio agora já não era a situação do jeitinho que ele pensava, né? Tinha outras questões ali na história. Ó, não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam os abismos infernais, né? A morte passando, né? Então ele falou assim, ó, ele não viu o tribunal, nem ele não estava no abismo, né? Benfeitores sorridentes comentavam minhas fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada longe das vistas paternas. Olha o que o André Luiz fala, né? Ele chegou no mundo espiritual e nada de tribunal nem inferno, mas benfeitores sorridentes que comentavam o estado dele como se ele fosse uma criança. E era isso mesmo, né? Os espíritos tratavam ele como alguém inconsequente, como uma criança. E é assim que a espiritualidade olha pra gente, né? Fala, nossa, Marcelo, de novo ali, né? Infantil, né? Arrogante, vaidoso, né? Tadinho desse menino, o que nós vamos fazer para cuidar dele, né? O que nós vamos fazer, né? É assim que a espiritualidade olha pra gente. Nós ainda somos crianças inconsequentes aos olhos da espiritualidade, né? Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria minha vaidade de homem, né? Então André Luiz estava lá ferido com aquilo, né? Talvez, visitado por figuras diabólicas a me torturarem de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro penetravam-me fundo no espírito e não me dilacerava o desejo de reação. Doía-me a vergonha. Chorei. Então, assim, ele fala assim, se ele tivesse um ambiente onde todo mundo estivesse atacando ele, ele ia reagir, né? Ele preferia. Mas ali um monte de gente caridosa, amorosa, gentil, né? Olhando para ele e falando assim, não, por que você fez isso, meu filho? Por que você se estrepou? Foi por causa disso, meu irmão. Olha só aqui, ó. Olha, meu Deus, o que você fez aqui? Então ele estava ali, né? Envergonhado. Ele estava como uma criança que foi pega com a boca na botija, como se diria aí no passado, né? Estava com vergonha, chorou. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconhecia a extensão das minhas leviandades de outros tempos. Olha aí a questão do André, olha o ponto positivo do André Luiz aqui, ó, né? Na hora que ele defrontou com a realidade, ele aceitou. Ele reconheceu e falou assim, ele chorou, né? Porque, né? Dói, né? Bater de frente com os nossos defeitos, né? Ter na nossa cara esfregado as nossas limitações, dói, né? E o que aconteceu? Ele chorou, mas ele fez uma coisa que muitos de nós não fazemos. Ele admitiu, né? Ele falou assim, não havia outro modo. Ele abafou os impulsos vaidosos dele, né? Ele deixou a vaidade dele sumir. A falsa noção de dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. O André Luiz aqui nesse parágrafozinho aqui, ele falou o estado espiritual dele. Né? Era um suicida, alguém que perdeu a oportunidade e estava ali sendo socorrido por caridade, porque o André Luiz não tinha merecimento para estar do nosso lado, daquele momento, daquele jeito ele não tinha. O André Luiz estava no nosso lar porque corações que o amavam intercederam por ele, porque ele deu um mínimo de espaço para ser ajudado, mas ele mesmo era um náufrago, era alguém que não estava pronto, né, para lidar com a própria responsabilidade diante da vida. Ele estava ali porque ele estava recebendo caridade mesmo. Ele não estava ali, não tinha condição nenhuma. Ele era uma pessoa que estava ajudando porque eles queriam ajudar. E ele percebeu essa condição. E isso é muito humilhante. Mas ao mesmo tempo é muito, vamos dizer assim, transformador. Né? Marcelo no filme tem uma cena que chega no nosso lar que não passa por nenhum umbral. Ele não queria ficar ali de jeito nenhum. Nem queria voltar para o outro. Isso tem no livro? Tem uma história lá que o que acontece? No livro,
essa cena não é trabalhada de maneira alguma, tá? No livro é assim, uma das companheiras que está lá com o André Luiz conta que ela tem uma neta e a neta dela está passando por essa situação. Eles vão lá visitar a neta da moça, né? A neta dessa senhora, e a senhora, que eu acho que eles nem conversam com ela, né? A senhora conta, olha, minha neta chegou do mundo espiritual, né? E ela percebeu lá que ela deveria, né? Que ela é muito apegada com o noivo, então ela quer voltar. E aí ela percebeu que a enfermeira lá, a melhor amiga dela, estava se relacionando com o noivo, e isso assustou e tal, e isso tirou ela do plano físico. Pronto, acabou, tá? No filme eles pegaram esse parágrafozinho quase e transformaram numa história inteira, né? Colocam a moça conversando com o André Luiz, um monte de coisa, isso não tem nada disso no livro, tá? Então é uma coisa, ela é bem sutil, um pedacinho de um capítulo lá que conta a história dessa moça, né? Mas talvez para identificar mais, né, com o público, aquelas coisas, eles pegaram isso e desenvolveram uma história no filme. Normalmente o filme faz assim, né? Eles pegam um livro, eles tiram algum ponto que às vezes é pequenininho e aumenta aquele ponto que eles acham que vai dar uma... como é que fala? Isso vai ser mais fácil para as pessoas entenderem. Como também eles pegam pontos inteiros que às vezes a gente considera extremamente importante e nem citam aqui, né? O Nosso Lar, realmente aconteceu isso, né? Então, assim, por isso que é interessante ler o livro, né, e ver o filme, que aí você compara, né? Mas o filme foi muito bem feito, no meu ponto de vista, sabe? Eu acho que ficou dentro daquilo. A gente tem que entender também, né, que o filme, por ser uma obra que ele tem lá, ele tem 1h30 de duração. Não dá para você espremer um livro desse tamanho aqui, né, dentro de um livro de 1 hora de duração, né? Tinha que ser uma novela, 300 páginas, não tem jeito, né? É humanamente impossível fazer isso. Se você fizesse um filme de 12 horas, né? Isso, é a neta da mãe do Liz, isso aí, a Heloísa. Ela é citada no livro, né? Mas muito pouco, né? Assim, a história dela, eles contam ela como num bate-papo entre eles lá e pronto, acabou. Poderia repetir o não merecimento dele de estar no Nosso Lar? O André Luiz, no momento que ele estava, ele percebeu que ele estava ali no Nosso Lar não porque ele merecia, assim porque ele tinha intercessão, né? A intercessão espiritual, para ela funcionar, ela precisa de duas coisas, né? Fiz 4 aqui, mas 2 lados, né? Precisa de duas coisas. Primeiro, alguém que intercede, né? O Espírito de Luz, por exemplo, a mãe do André Luiz, né? Que intercedeu. E segundo, uma disposição mínima daquele que está recebendo a intercessão de ser ajudado. Foi o que aconteceu. A mãe do André Luiz intercedeu em favor dele, pediu por ele, colocou lá os méritos de trabalho dela em nome dele, e o André Luiz buscou sair daquela situação. Então as coisas funcionaram. Mas, por exemplo, o pai do André Luiz estava lá no umbral há muito tempo, né? E a mãe dele não conseguiu tirar ele do umbral. Por quê? Porque ele não se modificava. O André Luiz começou a se modificar. Mas dentro do estado que o André Luiz estava naquele momento, ele mesmo reconhecia, ele estava ali sendo socorrido por caridade dos outros. Ou seja, da mãe. Ele não sabia ainda, né? Porque aqui a gente tem que lembrar o seguinte: quando o André Luiz escreve aqui, ele está lembrando, né? Ele não escreve quando aconteceu. Então a gente vai ver que ele está narrando a própria história e ele vai falando assim: olha, eu era assim, eu estava pensando daquele jeito, né? Então ele vai escrever isso aqui anos depois, quando ele já estava muito mais equilibrado. Então ele sabia de coisas que aqui na época da história, né, o personagem, né, não sabia, né? Eu também gostei mais. Também sei que nesse tipo de obra eles misturam ficção e realidade. Sim, né? É normal, é comum, né? Até pela necessidade do livro. Então, assim, o André Luiz, ele sabia que ele estava ali na condição de alguém que estava recebendo esmola, né? No sentido assim, né? Esmola por quê? Porque ele não tinha merecimento. Ele não tinha como falar: ó, eu exijo isso aqui. Não pode. Você está aqui porque nós queremos, meu filho, né? E isso é humilhante para ele, né? Como ele fala aqui, ó, perderam o ensejo precioso da experiência humana e não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Foi então, aí vem o mentor espiritual, né? O mentor espiritual é sempre nessas horas. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito ao meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido: aí eu Espírito de Luz. Aí nós vamos ver o que é o Espírito de Luz, né? Se alguém não tem dúvida como é que o Espírito de Luz age, aqui, ó, maneira amorosa, gentil, compreensiva, harmônica, né? Isso é o Espírito de Luz. Ó, meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo a intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Aí, ó, viu ele falando? Ele vai consolar, mas ele vai ficar: é isso mesmo, André Luiz, né? Tipo assim, ele falou isso com um jeitinho de amor, né? Olha aqui, ó. Que a gente estava falando da intercessão. Busquei-te atendendo a intercessão dos que te amam, dos planos mais altos.
tuas lágrimas atingem seus corações. Então o que ele está falando? Não chora não, meu filho. Porque isso vai ser ingratidão para aqueles que te ajudaram lá de cima. Né? Não deseja ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas. Né? Ou seja, ele consola, mas ele puxa. Ó, se controla. Né? Observa as agora enfrenta. Né? Nós estamos aqui para te ajudar, mas para você ser ajudado, você tem que enfrentar. Nós não estamos aqui para te julgar. Nós estamos aqui para te ajudar, em nome daqueles que te amam. Por isso que você foi resgatado. Tá? Aqui, ó. Na verdade, a tua posição é a do suicida inconsciente. Né? Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam da Terra nas mesmas condições. Ou seja, centenas, a maioria. Né? Segundo a espiritualidade, 90% da gente desencarna por suicídio. É raríssimo um de nós, encarnados, que consegue viver o tempo de vida que deveria viver. Por quê? Porque a nossa existência é extremamente desgastante. Né? Então, não só pelo suicídio inconsciente, autoimposto, né? Como demais, bebo demais, faço demais, né? Como também existem também as pessoas que desgastam o organismo em tarefas sacrificiais, aí no suicídio. Né? A gente já falou isso algumas vezes, mas é sempre bom te lembrar. Né? O que é um suicídio inconsciente? É eu encher a cara de cachaça e de bebida, né? E comer como se não houvesse amanhã. Aí eu estou suicidando. Né? Mas, por exemplo, uma pessoa que dorme pouco, trabalha muito, se machuca no trabalho, vai num ambiente insalubre, né? Se torna ali alvo ali de substâncias nocivas ao organismo que destroem o pulmão, o fígado, o coração daquela pessoa, porque ela está trabalhando para poder sustentar a família, ela não tem outra alternativa, isso não é suicídio não. Né? A questão do suicídio inconsciente ou não é o quê? É o foco porque o cara está fazendo aquilo. A gente estava falando isso, por exemplo, imagina o seguinte, 2 paraquedistas, os 2 pulam de paraquedas, os 2 morrem, os 2 são suicídios? Não. Né? Imaginemos que o primeiro paraquedista seja um companheiro que está fazendo aquilo pela adrenalina da aventura. Né? Ele está ali porque gosta de se divertir, tem dinheiro sobrando para pular de avião uma vez por semana, ele vai lá e voa. Eu quero pular, é minha adrenalina. Ele pulou, morreu, é suicida? É suicida. Chega no plano espiritual como suicida. Tá? Um outro paraquedista é alguém do corpo de bombeiros, da polícia, de um trabalho aí qualquer, que é um paraquedista, um cara que vai resgatar a gente no mar. Aí ele pula, o equipamento dele não abre e morre. Ele é suicida? Não. Ele desencarnou cumprindo um dever de consciência, ajudando o outro. Isso muda tudo. É o móvel da ação. Né? Então, assim, o caso do André Luiz era de suicídio inconsciente. Por quê? Porque, de certa forma, ele não sabia que ele estava se matando. Ele não entendia desse jeito. Né? Mas ele sabia um pouco, tanto é que ele era médico, né, gente? Então ele tinha um conhecimento que muitas das coisas que ele fazia, talvez não tudo, né, principalmente no campo moral, né, isso aí ele não tinha como saber, mesmo sendo médico. Né? Ele não sabia disso. Mas no campo orgânico, a alimentação, os cuidados que ele não tinha com ele mesmo, ele sabia. Por exemplo, eu tô aqui, eu sou diabético. Se eu começar a comer açúcar aqui, eu sei que o açúcar vai me matar. Se eu chegar no mundo espiritual e me chamar de suicida, eles vão ter que baixar a cabeça e aceitar. Por quê? Porque eu sou, né? Se eu sou diabético, tô comendo açúcar, eu sei minimamente que esse açúcar que eu tô comendo em excesso vai me matar uma hora. Então, se eu chegar lá do lado de lá e abrir o olho e dizer, suicida, né? Mas o que eu faço vai se chorar, falo, meu Deus, é mesmo, né? Entendeu? Então são questões que a gente tem que trabalhar dentro da gente, né? Então, não precisa ficar triste não, né? Na verdade, aqui vai ser o começo do melhor. Quando o André Luiz encara a si mesmo, é o começo do melhor dele. É aqui que ele vai começar a movimentar as forças dele no bem. Aqui, ó. Aproveita, pois, os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Tá? Então, sofrimento, aflição não resolve problema. Né? Naquele momento lá, ele está com remorso. Que bom. Né? Mas não se prende naquilo, não. Né? Confia no Senhor, olha o Clarence falando, e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos nos teus caminhos. O que isso quer dizer? O Clarence está falando para ele o seguinte, André, eu te entendo. Porque muitos de nós aqui, talvez o próprio Clarence, em séculos atrás, passam pelos mesmos dramas. É a grande, que eu penso, é a grande sabedoria dos espíritos iluminados. Eles entendem porque eles passaram.
Então, quando o Clarencio vê o André Luiz, por que o Clarencio não condena o André Luiz? Porque o Clarencio é um espírito de luz cheio de amor? Não, porque talvez o Clarencio, né, igual ele fala ali, talvez não na última encarnação, talvez 500, 1000 anos atrás, o Clarencio lembra e fala assim, eu já fui igual a ele, não sabia, né? Então, aquilo que o André Luiz está sentindo, o Clarencio sente também, é empatia. E como o Clarencio sabe o que o André Luiz está sentindo, ele conforta e consola de uma maneira mais profunda. Por isso que muitas vezes o nosso sofrimento, né, as nossas dores, as nossas privações, as nossas necessidades, as nossas, né, até as nossas cabeças batidas em algumas situações, né, vão se transformar em oportunidades de entender o nosso próximo. Né? Deixa eu só ajudar esse rapazinho aqui. Ó. Olha lá, ó, tá aí. Ó. Tirei meu seio. Tirou não, olha lá. Tirei meu seio. Aí ele aí. De novo. Tudo não, né? Você já tá aí, ó. Já tem muita coisa já. Mas quando eu vou aqui, ó, aí você começa tudo de novo, fica tudo trancado. Vai de novo, você consegue, rapidão. Eu não sei o que fazer mais. Tô menino chorando aqui, com o celular, né? E uma pessoa que come compulsivamente por vários fatores, vai fazer uma cirurgia bariátrica e morre, ela é suicida? Ou a depressão que muitos têm se consola na comida, ameniza a situação? É algo a se pensar, né, meu amigo? Por quê? Qual que é o objetivo da cirurgia? Não é se controlar? Né? Então, será que a pessoa é suicida? Depende. Por exemplo, né, vamos pensar aqui, vamos pegar uma situação particular para a gente poder entender isso de um nível melhor. Imagina que você vai no médico e o médico fala assim, ó, Marcelo, o negócio é o seguinte, você está comendo demais. Se você se controlar, você consegue fazer uma dieta e emagrecer. Aí o Marcelo fala assim, beleza, vou fazer uma dieta aqui e vou emagrecer. Né? Aí o médico fala assim, ó, tem uma alternativa aqui, você pode fazer uma cirurgia bariátrica. Né? E aí o Marcelo fala assim, sabe uma coisa? Eu faço cirurgia porque eu não vou precisar fazer força, que eu não vou dar conta de comer. É o caminho mais fácil. Aí o cara vai e desencarna. Aí tem uma complicação. Porque na verdade ele dava conta de fazer aquilo por si e ele tentou burlar aquilo para poder fazer uma cirurgia, ou seja, que é uma fórmula mágica que não envolve esforço, né? Que eu deito lá, durmo, faço cirurgia, na hora que eu acordar não vou ter mais. E aquilo ali você pode entender como um suicídio indireto. Mas imagina, por exemplo, o caso de uma pessoa que ela tem uma doença, uma obesidade mórbida, uma doença que é complicadíssima e que não tem jeito. Se ela não fizer aquela cirurgia, ela morre. Ela vai e faz a cirurgia e morre. É suicídio? Não. Porque ali ela está constrangida por uma necessidade que é totalmente sem escapatória. Né? É aquela coisa, por exemplo, uma coisa é fazer uma cirurgia estética porque eu quero mudar minha sobrancelha, eu morro na anestesia. É suicídio. Outra coisa é falar assim, ó, eu tenho uma deformidade que está me causando uma dificuldade de viver. Vou ter que fazer a cirurgia, mas tenho uma chance de desencarnar. Aí não é suicídio, não. Vocês estão entendendo? Então, o móvel daquilo é que vai dizer, não a situação em si. Né? Então, a depressão, né, o que vai acontecer? Existem fatores que a espiritualidade vai trabalhar que são os fatores agravantes e atenuantes, igual tem na justiça. Né? Então, existem fatores que são atenuantes. Por exemplo, imagine o seguinte, né? Um pai vê o filho um filho morre, o pai dele vê ele morrendo, caindo no buraco. Aí o pai endoida e pula atrás do menino no buraco e morre. Né? O que acontece? O pai, ele é suicida? É. Mas olha o caso, ele estava desesperado, enlouquecido, ele estava fora da razão dele. É muito diferente do que eu pegar uma corda, enrolar no meu pescoço, na minha sã consciência e me matar. Porque faltou R$100 na minha conta. Né? Então, assim, são situações que cada caso é um caso, a gente não pode julgar. Né? É difícil da gente julgar porque a gente não sabe o móvel das questões, a gente não sabe o móvel das situações. É difícil a gente entrar em determinados aspectos, mas é uma coisa pra gente pensar, né? Principalmente pra gente poder ver da gente com a gente, vamos dizer assim, né? Da gente perceber dentro da nossa caminhada, dentro da nossa movimentação, né? Então são coisas assim que a gente tem que refletir, né? Continuando, amigos, para quem está chegando, gente, nós estamos falando do capítulo 4 do livro Nosso Lar, tá? Com o título O Médico Espiritual, né? O Médico Espiritual, que é quando o André Luiz, né, tá lá no nosso lar e ele vai receber a visita do Clarencio, né, que é o salvador dele, vamos dizer assim, né, o espírito que tirou ele das regiões inferiores, né? Como o próprio Clarencio explica, ele tirou ele lá por intercessão, né? A intercessão espiritual é uma coisa fantástica, onde um grande amor pode vir em socorro de um amor menor, né? E
o Clarencio, né? Vai levar esse médico e eles vão lá, né, conversar sobre o estado do André Luiz. E o André Luiz, em cima disso, né, quando o médico fala para ele que ele é realmente um espírito suicida, né, que ele desbaratinou a própria encarnação, que ele perdeu as oportunidades reencarnatórias pelos excessos que ele tinha em vários aspectos, né? E o André Luiz vai constatar a realidade disso e vai começar, né, a se movimentar num processo de quê? De mudança e de transformação, né? Porque o objetivo do André Luiz é a mudança, é a transformação, né? É a sua melhora, né? Então é uma coisa para a gente poder parar, né? Pensar, refletir, né? E observar mesmo, né? Sentir aí que na experiência do André Luiz nós vamos aprender para a gente, né? Nós vamos observar algumas questões, né? E uma coisa que eu noto muito é o fato do André Luiz não perceber o quanto ele era uma pessoa detestada no ambiente que ele vivia, né? O Henrique de Lima vai falar isso, que ele gerou, né, inadvertidamente, ou seja, como ele não estava nem aí, vibrações negativas em todo mundo que convivia com ele. E ele não fala quem, até para não, né, gerar ali uma energia mais negativa no André Luiz, que não é o objetivo dele. O objetivo dele é instruir o André Luiz, ajudar o André Luiz a despertar, né, daquelas situações. Mas ele vai notar o André, é como se ele dissesse: olha, você é uma pessoa desagradável e nem percebia, né? Você maltratava as outras pessoas, você gerava energia negativa em torno de você mesmo e você nem percebia. E isso é algo para a gente poder observar na gente. Como é que está a minha relação com o outro? Como é que está o meu trato com aqueles que convivem comigo, né? Será que eu sou uma pessoa desagradável no trato? Ou será que eu tenho sido uma pessoa mais equilibrada? No sentido de, né, buscar ali um equilíbrio maior das minhas ações, das minhas escolhas, né, das minhas próprias situações de convivência com os outros. É importante isso, né? Não é porque a gente todo mundo tem que gostar da gente, mas sim porque nós temos que criar um ambiente ao nosso redor propício, né? E isso vem muito da questão do autocontrole, vem muito da questão da gente saber, né, escutar, da gente saber abrir mão, da gente saber ter empatia, né? A palavra empatia é uma palavra que nós estamos precisando demais hoje, né? A empatia é a minha capacidade de perceber o outro, de me colocar no lugar do outro, né? Imaginar, nossa, aquilo dói nele, né? Se uma pessoa muito jovem se suicida, mas não tem nenhum conhecimento sobre essas questões quando chega num plano espiritual, é considerada suicida. Se for um suicídio direto, tipo assim, a pessoa deu um tiro na cabeça, uma facada, tomou veneno, ela se considera suicida. Não é a espiritualidade, né? Uma pessoa que se suicida, ela vai chegar no plano espiritual num estado de loucura plena, né? Porque o que acontece? O suicida, ele mantém, né, muitas vezes preso na situação do suicídio. Então, né, por exemplo, a pessoa que deu um tiro na cabeça, ela vai ficar sentindo, né, a bala passando na cabeça dela o tempo todo, né? Então, assim, é complicado sair dessa onda. Por quê? Porque a pessoa que gerou aquilo, né? Tem uma prima que perdeu um filho há um ano passado, ele se enforcou. E ela não se conforma com o fato e se culpa, fica pensando aonde estará ele. Ela está sofrendo muito e não quer aceitar, sofre muito. Então é muito complicado, né? Por quê? Porque normalmente o espírito suicida, se a família não faz um trabalho ali de prece, de oração, né? de reação àquela energia, muitas vezes o espírito suicida busca a própria família e induz outras pessoas a suicidar. É como se fosse um vírus que vai passando de um para o outro sem perceber, né? É uma contaminação. Então, assim, o estado do suicida no plano espiritual é muito complicado. Isso aí é uma situação que, né, não dá pra gente mascarar. Entretanto, né, o que acontece? Da mesma forma, nós sabemos que a espiritualidade superior trabalha o tempo todo por esses espíritos. Como no caso do André Luiz, né, basta aquele espírito, né, assumir a própria responsabilidade, aceitar que o erro é dele, né, e pedir sinceramente ajuda para ele ser ajudado. O que acontece é que a maioria dos espíritos que passam por essa situação, né, eles em nenhum momento se culpam, no sentido assim, eles não assumem responsabilidade, eles falam que a responsabilidade é deles, né, e eles fogem daquilo o tempo todo. Então isso dificulta o acesso da espiritualidade a eles, né, porque para a gente ser ajudado, nós precisamos querer ajuda. É o caso do André Luiz. Lembra que eu estava falando do caso do André Luiz, do pai dele? O pai do André Luiz estava desencarnado também. E a mãe dele, quando eles vão conversar lá na frente, a mãe dele vai falar para ele, fala assim, ó, seu pai está lá há muito mais tempo que você. Eu acho que 30 anos que o pai dele estava lá. Mais ou menos uma coisa assim.
né? E a gente pensa o seguinte, por que a mãe dele resgata o André Luiz e não resgata o pai? Porque o pai não queria. Porque o pai não estava minimamente interessado, ou não dava conta, ou não nem pensava em modificar a própria intimidade. Né? Então é muito complexo. Vamos lembrar, né, que os suicidas estão a nos cuidar de Maria, né? Não de Jesus. Né? Tem um livro muito bonito, chama Memórias de um Suicida, né, que conta a história, né, de um companheiro que se suicidou lá em Portugal, né, um livro antigo, né, lá do início do século XX, né, da Ivone Amaral Pereira. E lá nesse livro, né, que é anterior até o Nosso Lar, tá? Ele saiu bem antes do Nosso Lar. Ele estava escrito antes do Nosso Lar, não foi publicado depois, mas ele é antes, né? Ele foi escrito, psicografado bem antes do Nosso Lar, acho que uns 30 anos antes. E nesse livro conta a história de um companheiro que se suicidou, né? E por que isso é tratado? Vocês vão notar que o Nosso Lar também trata de suicídio, apesar de ser uma maneira um pouco mais, né, tangenciada, né? Mas ele trata disso um pouco, sim. Né? Então, assim, para sua companheira aí, minha amiga, que perdeu o filho, né? Que na verdade não perdeu, porque a gente não perde nada, né? Porque a gente sabe que o espírito é imortal. O que a gente pode recomendar para ajudar é o quê? Ela fazer prece por ele e fazer o bem em nome dele. Fala para ela fazer um trabalho, ajudar alguém em nome dele, mas de maneira constante, né? Sempre que a gente faz o bem em nome daqueles que nós amamos, que já foram, eles recebem os resultados disso. Fazer prece, né? Fazer prece pelos suicídios é a coisa mais meritória que existe, né? Porque naqueles momentos que a gente está fazendo prece por eles, eles se acalmam, eles se tranquilizam, né? Eu lembro da história da Ivone do Amaral, que escreveu, né, o Memórias do Suicida, até que a Alba está falando que está estudando na casa dele, né? A Ivone falava que ela tinha um caderninho que ela anotava o nome de todos os suicidas que ela sabia. E aí todo dia ela fazia um culto do evangelho lá e ia lendo o nome deles e fazia uma prece para cada um. E aí que depois, muitos anos depois, vários desses espíritos foram visitar ela, dos suicidas, lá que ela anotava o nome, que ela nem conhecia. Via no jornal, anotava e fazia prece. E aí que eles falavam para ela o seguinte, que quando eles estavam lá doidos, lá nas zonas inferiores, lá desesperados, enlouquecidos, o único momento que eles se acalmavam e que eles conseguiam ficar bem era o momento do culto do lar dela, que parecia que aparecia uma luz para eles assim, e que eles ficavam tranquilizados naquele momento, que era o momento que ela estava orando por eles. Imagina se todos nós nos comprometêssemos a orar pelos suicidas. Nós ajudaríamos realmente no resgate desses companheiros. Porque as vibrações da prece, elas seriam como o quê? Calmantes, anestesiantes, né? E os ateus que se suicidam, como vão ser tratados? Vai ser, né? Primeiro que eles não vão acreditar que suicidaram, né? Porque eles vão estar vivos, então não morri, né? Então, assim, o ateu no mundo espiritual é uma coisa muito complicada, às vezes, porque ele não acha que morreu, né? O espiritual fala, meu filho, você desencarnou. Não, desencarnei, não existe vida depois da morte. Eu tô aqui, ó. Se eu tivesse morrido, eu tinha sumido, eu tô existindo, né? Até eles entenderem isso é complicado, né? Normalmente eles entram em estado de negação, ou seja, eles não acreditam que estão mortos, né? Ou então eles caem naquilo que os espíritos chamam do sono, né? Os que dormem. Tem um capítulo do livro aqui que o André Luiz vai ver esses espíritos, né? Que são aquelas pessoas que não acreditam em nada, que preparam a vida toda para cair num grande vazio, num grande nada, depois que morrer, tipo assim, morri ou por nada. E aí eles chegam no mundo espiritual, a mente deles está lá condicionada, que não tem nada, eles ficam dormindo, desmaiados lá, às vezes até reencarnam daquele jeito, né? E chega aqui, não tem nada, não tem vida depois da morte não, né? Porque foi e voltou dormindo. Muitas pessoas não dão conta do bullying que sofrem, mas se suicida. O suicídio, com certeza. Aí esses são os casos que a gente sabe que são complicados. Por exemplo, se a pessoa está sofrendo bullying, né? Um jovem, por exemplo, uma jovem, e ela no desespero se suicida. Né? Nós temos aí dois casos, tem um suicídio e um assassinato. Porque aqueles que fizeram aquilo com aquela pessoa são considerados assassinos de certo grau. Né? Não é um assassino que pegou a faca e enfiou, como não é um suicida, né? Às vezes direto ou indireto, mas a minha ação provocou a morte de alguém. Né? E isso acontece muito. E isso, gente, vamos pensar, por exemplo, os linchamentos virtuais. Né? Eu estou aqui na minha casa, aí eu recebo a notícia que fulano de tal é ladrão. E aí eu começo a mandar mensagem na internet, falar, safado, vagabundo, ladrão, tem que morrer, você, né, escondido atrás do aparelho. Eu falo tudo aquilo que eu queria falar pro companheiro, xingo, agrido ele aqui, né? Eu tô escondido. Aí o cara vai lendo aquilo e suicida. Eu sou responsável. Porque tudo que eu faço, tudo que eu exprimo é responsabilidade minha. Pro bem e pro mal. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Diga, filho. Porque nada você fazer agora. Ah, não. Isso aqui é infinito. Então tá. Ele tá perdendo dica do jogo que eu não sei jogar. Esse eu não sei.
né? Mas assim, meus amigos, então nós estamos chegando aí no fim do nosso estudo, né? Nós estamos aqui falando do capítulo 4. Na semana que vem, né, nós vamos entrar no capítulo 5 do nosso lar, né? Se Deus quiser permitir. Durante a semana a gente vai conversando lá no nosso grupo lá do Amigos do Caminho. Capítulo 5 chama-se Recebendo Assistência. Vai ser o que a gente vai estudar na próxima semana, né? E aí o André Luiz vai conhecer um personagem que vai aparecer muito no livro, que é o Lísias, né? O Lísias, que vai ser um grande amigo do André Luiz lá, né? Ele e o Tobias depois, né? Vão ser, vamos dizer assim, os cicerones do André Luiz, o pessoal que vai apresentar o nosso lar. Aqui é o nosso lar, vamos dar um tour, né? O Lísias vai levar o André Luiz para dar uma volta, né? Conhecer o nosso lar, né? E aí nós vamos ter outros aprendizados, né? Vamos lembrar, gente, que a prece é o maior recurso que nós temos para poder ajudar e para ser ajudado. Vamos nos lembrar, né, que nenhum de nós está em possibilidade de fazer o bem, né, de erguer as suas mãos, de estendê-las àqueles que precisam. Né? Vamos trabalhar pela luz, vamos falar, né, vamos tomar cuidado com o que a gente fala, né? Vamos tomar cuidado com o que a gente escreve. Lembrando que nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente cria, né, no bem e no mal. Lembrando, amigos, né, na terça-feira, né, terça não, como é que é? Eu estou até confuso do dia do estudo, gente. Na quarta-feira nós temos estudo de mediunidade, né? Na sexta-feira nós vamos ter, né, tudo às 8 horas, né? Na sexta-feira nós temos estudo de evangélico, nós estamos estudando o Sermão da Montanha, né? E no domingo nós temos a continuidade do livro Nosso Lar. Quem quiser, né, escutar os estudos, assistir, eles estão ficando todos lá no IGTV, né, e no nosso canal aí do Amigos do Caminho, né, na página do Instagram. E nós estamos colocando no YouTube também, né? No YouTube tá lá mais para quem quiser ver mesmo, porque tem muito pouca visualização, né? Não é, a gente não sabe muito fazer esses vídeos meio incrementados que o pessoal gosta, né? Então assim, são mesmo para quem está interessado em estudar um pouquinho lá com a gente, tá bom? Fiquem em paz, Jesus nos abençoe e vamos para a prece final, né? Pedindo ao Cristo Jesus que possa nos envolver, nos amparar, nos ajudar a seguir em frente, possa trazer neste momento as melhores vibrações de paz, de luz e de amor. Que possamos, Senhor, receber das Tuas mãos misericordiosas o que precisamos para seguir em frente. Pedimos, Senhor, neste momento, por todos os companheiros que nos escutam, pelo companheiro que foi citado, que suicidou, para que a sua mãe e a sua família tenham forças, para que ele seja resgatado, ajudado, envolvido. Queria pedir também aos companheiros que nos escutam, que possam fazer prece por uma das nossas acolhidas da Casa Espírita, a senhora Isa, né, uma senhora idosa, que acabou de nos mandar uma mensagem falando que o filho dela desencarnou, a gente não sabe qual circunstância, né, uma senhora que já estava com depressão, carente em todos os aspectos, e por isso pedimos que a espiritualidade amiga possa consolar esse coração de mãe, dessa companheira tão sofrida, né, tão necessitada, que sabemos que foi a melhor mãe que o coração dela podia, que ofereceu o seu melhor, o seu carinho e o seu afeto a esse companheiro que se foi. Pedimos a Jesus que abençoe e ilumine a todos nós e que possamos estar com Ele, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Meus amigos, boa noite, muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe, né? Como a gente falou, Manual da Reforma Íntima, só para fazer um PS do estudo, né? Caridade é a melhor reforma íntima que a gente pode fazer, né? Caridade e convivência, tá me soprando a vozinha aqui, ó. Vamos conviver com caridade, né? Essa é a melhor forma de fazer reforma íntima. Muita paz, muita luz, muito amor e até a próxima, se Deus quiser e permitir. Tchauzinho, pessoal.